Olá, estamos começando mais um vídeo de informação fiscal tributária do canal Informação Fiscal para esclarecer informações básicas de tudo que tem nessa área tributária. Serve para pessoal que está aprendendo, pessoal que já tem prática, mas não conhece todas as áreas. Naturalmente, como esse assunto é muito extensivo, a gente passa um pouco por alto e futuramente a gente volta a entrar em cada tema bem detalhadamente, uma aula específica para cada assunto, um tema específico para cada assunto. Quem gostou, por favor, clique em like, se inscreva, compartilhe com os amigos, que é interessante isso. E ao pessoal do LinkedIn, no Facebook, acesse o link para ver o vídeo direto no YouTube, ao invés de dar o play lá, porque assim a gente verifica que o pessoal está vendo no próprio YouTube e vai tendo noção de como está cada assunto que está mais interessando. Quem tiver dúvida ou comentário, por favor, coloque embaixo, porque aí, se for dúvida, a gente responde, se for melhoria, a gente vai trabalhar nisso, para que seja, no fim, um bom produto. Mesmo sendo grátis, a gente faz questão da qualidade. É muito importante para a gente isso. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre retenção de INSS, retenção do INSS que ocorre no faturamento. Como toda vez, a gente fala sempre dos conceitos para que fique bem claro, porque a base de tudo é o conceito. Às vezes as pessoas começam a fazer uma coisa, daqui a pouco começam a fazer errado porque não entenderam o conceito. Então, na Instrução Normativa 971 da Receita Federal, que é bastante extensa e também foi bastante modificada, inclusive agora já em 2019, ela cita que no seu artigo 115, a cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiro de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim, ou seja, não importa se é o objeto da empresa, quaisquer que seja a natureza de forma de contratação. Também não informa, aquele velho termo que a gente vem colocando, que não adianta mudar o nome, que a forma é a mesma. Então, o empregado é empregado, há uma prestação de serviço. Não informa se é autônomo, terceirizado, próprio e tudo mais. Não importa o pensamento, o ponto de vista. A gente tem que sempre se basear na lei, uma empresa tem que sempre se basear na lei para garantir a segurança jurídica dela. Inclusive por meio de trabalho temporário, conforme lei tal. No seu artigo 149, ela informa que não se aplica o Instituto da Retenção. Tem alguns casos, mas o mais importante é esse. A empreitada realizada nas dependências da contratada. É aquela história, Eu contrato uma prestação de serviço, só que a prestação de serviço é feita na contratada. Então não faz sentido, não houve cessão de mão de obra. Elas também entregam um serviço, um produto pronto. Entendeu? É como, por exemplo, o caso na oficina de veículos. Ela conserta lá, quem está consertando é uma pessoa que está trabalhando para mim, só que ela está trabalhando lá na contratada. Então, serviços gráficos, a mesma coisa, tudo isso são situações que é muito importante entender o conceito de cessão de mão de obra. É daí onde parte qualquer coisa em relação à retenção do INSS. Há muita dúvida, parece que é uma coisa simples, mas não é. Muitas pessoas ainda têm muita dúvida e às vezes colocam na nota fiscal errado, deixam de colocar, aí chega na empresa que vai pagar, ela coloca a retenção, a empresa aí gera aquele conflito desnecessário por falta de entendimento, por falta de conhecimento da legislação. Ainda na 971 a gente tem os serviços sujeitos à retenção. É uma lista longa e a gente aqui colocou alguns pontos importantes. Tem dois artigos, o 117 e o 118. No 117 ele fala que estarão sujeitos à retenção os contratados mediante cessão de mão de obra, está observado o disposto no artigo 149, que a gente já citou, que foi a questão do quando o serviço é prestado na própria contratada. Bom, ressaltando, descontando isso, a gente tem principalmente serviço de limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, segurança, construção civil principalmente, construção civil tem muito isso, que envolve construção, demolição, reforma, e um bocado de detalhe aqui. Veja que a legislação sempre trata de botar um monte de sinônimos para garantir que abranjam tudo. A demolição não é construção civil, é porque está na linha 3. Reforma não é construção civil, eu estou só reformando, é porque está na linha 3. Então não importa isso. Urbanização, sinalização de rodovias,
Aqui a sinalização de rodovias é interessante também entender o conceito. Quem toma conta disso numa empresa, no contas a pagar, na controladoria, é interessante entender isso aqui. A sinalização é serviço sujeito ao à retenção do INSS quando é feito lá. Então, mesmo princípio, tudo faz parte do princípio. Então, ela está colocando a sinalização na estrada lá, está fincando a sinalização, está pintando a rua, né, com aquelas faixas. Então, há uma seção de mão de obra. Agora, se você compra as placas, compra a madeira lá, compra o material, numa empresa que trabalha com sinalização, não houve prestação de serviço, de uma sessão de mão de obra. Houve a prestação de serviço, mas não é a sessão de mão de obra. Eu comprei a placa pintada pronta. E pronto, então não há, é um serviço com material. Natureza rural também, né, constitui desmatamento, alinhamento, e tem um monte de sinônimos aí. Digitação, que eu comprei na seção de dados, isso aí vem mais não se pratica muito hoje em dia isso. Preparação de dados para processamento também é uma coisa que está quase um pouco caduca nessa área. Além disso, temos o artigo 118, que ele é bem mais extenso, a gente colocou aqui os principais. Tem uma partaria até que a gente pulou que descreve todas as atividades que acontecem no setor público no serviço público, são coisas diferentes, no serviço público de energia elétrica. Então tem corte de poda de árvore, ligação, religação, desligamento, tudo aquilo que ocorre para o serviço público de energia elétrica, né, que é uma concessão, ele ocorre lá e aí, consequentemente, ele está sujeito ao INSS. Então, se é uma empresa prestadora de serviço, há uma empresa de energia elétrica, então há o INSS descontado lá, conforme as regras que a gente vai falar ainda. Então, aqui tem principalmente acabamento que envolve a conclusão, para fim de colocar em condições de uso. São coisas que não parecem que estão lá, mas estão. Coleta ou reciclagem de lixo, exceto quando realizado através de caçamba, naturalmente. Copa, que envolve a preparação, tudo mais, ou seja, aquela pessoinha lá, trabalhando lá, preparando a copa, funcionando como uma copa. Hotelaria, pousada, paciente, hospital, clínica. Lembre-se que é o prestador de serviço cedendo uma pessoa para o hotel, não é o hotel. O hotel já tem lá o ISS, não tem o INSS. Portaria, recepção, assessorista, né? Tudo se enquadra praticamente na mesma coisa, né? Portaria, recepção, assessorista, vigilância, limpeza, tudo se enquadra numa grande prestação de serviço onde o foco principal da prestadora são pessoas. Então, praticamente a despesa, quase 100% delas são pessoas, exceto os acessórios para que esses profissionais, as pessoas, possam trabalhar. É recepção, triagem, movimentação, promoção de venda, de evento, de feira, convenção, rodeio, naturalmente, né? Coloca a pessoa lá para fazer essa atividade. Secretaria, expediente também vinculado, né, à prestação de serviço. É interessante, né, entender essa parte aqui que sempre vale o conceito de se tem uma pessoa prestando serviço, se é contínuo, se ela está lá na contratante e não na contratada, tudo isso é importante. Serviço dispensado de retenção. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção caso ela não possua empregados, ou seja, o serviço prestado pelo sócio. E serviço de profissional regulamentado também prestado pelo sócio. É importante aqui, olha, ele bota um parágrafo segundo lá para comprovação dos requisitos previstos no inciso 3 do caput. Bom, isso aqui na verdade, que está escrito lá no texto maior, mas é uma declaração, né? Toda vez que houver uma nota fiscal, uma prestação de serviço de um advogado ou qualquer coisa assim, que ele cite, que ele faz o serviço, como tem caso, por exemplo, o cara que faz a corte de madeira lá, e ele usa a serra, ele mesmo é o dono, ele mesmo faz o serviço. Não vai ter retenção do INSS. Tudo bem, porque a legislação prevê isso. Acontece que para ficar documentada, a empresa que deveria reter, ela tem que pedir uma declaração assinada do prestador de serviço, dizendo que ele é o patrão e é o próprio funcionário que está prestando serviço. E aí realmente não há retenção do INSS. Tem que ficar bem claro e tem que ficar escrito. Só vale o que está escrito. O que não está escrito não vale nada no mundo real.
Base de cálculo. A base de cálculo, né, a gente tem uma redução, né, no artigo 121, os valores de materiais, o equipamento, exceto os equipamentos manuais, lógico, né, um martelo, um alicate, isso não conta. Fornecidos pela contratada, discriminado no contrato e na nota fiscal. Preste atenção nesse E aí. Ah, eu coloquei na nota fiscal que usei lá uma betoneira grande, usei lá uma máquina de terraplenagem, tudo mais, então custou tantas horas de máquina, tudo mais. Mas não colocou no contrato. Aí chega uma fiscalização do INSS, vai lá, vê na nota e pede para ver o contrato. No contrato não está previsto isso. Aí a questão é, não, ele está sendo muito rigoroso. Pode até ser rigoroso, mas está escrito na legislação. Então não custa nada a gente se preparar, a empresa se preparar, ver a legislação, consultar pessoas que conheçam da legislação, um contador, um advogado, principalmente um contador. Isso aí está na legislação vinculado ao trabalho do contador. O contador tem que saber essa informação, ele tem que estar orientando, eles têm que estar sendo ouvidos. Não adianta você ter um contador se ele não participa. A controladoria muitas vezes funciona assim, porque o controlador normalmente é um contador. Ele funciona para entender o que está acontecendo na empresa e ter direito a participar. Não para estar ferindo ninguém, simplesmente para estar regulando o bom funcionamento da empresa para ela ter uma sustentabilidade legal. Na fatura recibo prestação de serviço, não entrega base de cálculo da retenção desde que comprovados. Ou seja, eu botei lá que gastei, fiz um serviço de 100 mil, 50 mil reais foi de brita, fornecido pela contratada. Mas aí eu não tenho a nota vinculando aquele fornecimento de material àquela obra. Na nota fiscal não está citado apenas que quem comprou foi minha empresa. Não está citado lá que aquele material foi entregue em tal endereço para a obra tal. Então tem que estar escrito. Tem que estar escrito, não adianta fugir disso. No seu artigo 122, o valor de materiais e equipamento não integram a base de cálculo de retenção, devendo o valor desta correspondente do mínimo A. Ele fala aqui, né, em algumas situações, que tem já um percentual definido. 50% do valor bruto da nota fiscal da prestação de serviço, 30% do valor bruto da nota fiscal para o serviço de transporte de passageiro, cujas despesas de combustível e manutenção de veículo formam por conta da contratada. Eu contrato a empresa e ela vai ter o veículo lá fazendo transporte de passageiro, de coisa assim, por exemplo, ocorre em empresas, indústrias grandes, em locais assim um pouco mais distantes, então ela contrata uma empresa que tem um ônibus lá que transporta passageiro. Combustível correndo por conta dela, então ela vai ter um abatimento de 30% do valor da prestação de serviço para não ser base de INSS. 65% quando se referir à limpeza hospitalar e 80%, desculpa, quando se referir aos demais tipos de limpeza. Além ainda no artigo 122, a gente tem a linha 2, essa linha é muito importante. Na linha 2, ele fala que não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da previsão contratual de fornecimento de equipamento, a base de cálculo corresponderá no mínimo à prestação de serviço em geral, 50% do valor da nota fiscal, no caso de prestação de serviço na área de construção civil, aos percentuais relacionados abaixo. Ou seja, a retenção, no caso, no mínimo, será sobre 50%. Não é o valor da dedução, é o valor base da retenção. Então ele corresponderá a 50% quando não discriminado na construção civil, subentendendo que na construção civil existem muitos empregados. Para isso, ele ainda cita alguns exemplos aqui que são já, vamos dizer assim, tabelados. 10% para pavimentação asfáltica, naturalmente a base de cálculo é bem baixa, porque também o equipamento é grande, o equipamento é caro, né? Existe a Receita Federal, entende essa parte do INSS também, que no caso o equipamento é caro e consequentemente é um custo de manutenção daquele equipamento, um custo de pagamento do seu empréstimo, né? Por exemplo, ou se não do seu próprio aluguel, e consequentemente o peso da pessoa que está trabalhando naquela obra é pequeno. Então, vamos dizer, um salário, vamos dizer, de 3 mil reais, enquanto eu tenho uma máquina de 500 mil reais. Se eu pegar o aluguel dela, vamos dizer que seja 15 mil reais, quando colocar na balança,
o custo de uma folha de pagamento do empregado dela e comparar com o custo do equipamento e até os materiais que também são bem onerosos, então eles já calcularam estatisticamente, chegou a 10%. É uma coisa bem interessante. 15% para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem, 45% para obra de arte, pontes ou viadutos, né? Essa é uma coisa interessante, né? Na legislação trata pontes e viadutos como obras de arte. Está escrito assim: 50% para drenagem e 35% para demais serviços realizados com a utilização de equipamento, exceto manuais. Ou seja, vira a regra geral, 35% é a regra geral para equipamentos, exceto os manuais. Com utilização de equipamento. Sem utilização do equipamento, vai lá para, né, um inciso, no caput do inciso, que é 50%, regra geral. Além disso, a gente tem a base de cálculo. Né? A base de cálculo tem uma redução de... o que a gente vem falando é a base de cálculo, agora a gente está falando também agora da redução no seu artigo 124. Poderão ser deduzidos da base de cálculo. O que a gente falou até agora foi sobre o percentual que é devido para a base de cálculo. Mas fora isso, a gente também tem a redução da base de cálculo por valores monetários. Os outros estavam usando percentuais, agora a gente tem valores monetários. Então, no seu artigo 124, poderão ser deduzidos da base de cálculo as retenções parcelas que estiverem discriminadas da nota fiscal, na fatura, blá blá blá, serviço que corresponde ao custo de alimentação in natura fornecido pela contratada a partir de 11 de novembro de 2017, você nasceu em 2017, né? Ao custo de auxílio à alimentação desde este não seja pago em dinheiro, ou seja, se é pago no contra-cheque o custo de alimentação, ou seja, um cartão, coisa assim, então ela pode colocar na nota fiscal, como além do serviço, vamos dizer, 100 mil, gastou 5 mil com alimentação. E também embaixo tem na linha 2 o vale transporte, gastou mais 5 mil com vale transporte. Então a sua base de cálculo reduz para 90% em valores monetários. Presta atenção a isso, não é percentual, é monetário. Ela tem que ter um controle para que a empresa saiba que em cada obra, por exemplo, na construção civil isso acontece muito, então ela tem que ter o controle para as coisas por obra. Todo custo de obra tem que ser separado na empresa, assim como na indústria tem que ser separado pelas seções, para que ela tenha a determinação de que obra, de que setor da indústria, ou qualquer outro setor, até do comércio, né, vários setores que tem dentro de uma loja, que estão alavancando a empresa ou estão prejudicando a empresa. É uma questão que a gente vai tocar aqui, que a gente tem o conhecimento da área financeira também, é que se fala muito em faturamento. Faturamento não é dinheiro. Faturamento é a prestação de serviço transformada em um papel. Não quer dizer que vai ser recebido, não quer dizer que vai dar lucro. Eu tenho um faturamento de 100 mil e gasto 99 mil, eu só tenho um lucro de 1.000. Ou seja, para a empresa só ficou 1.000, o resto tudinho foi distribuído para o empregado, para pagar aluguel, para pagar serviço, para pagar materiais, para pagar outros serviços quarteirizados. Então não adianta ter um faturamento de 100 mil. 100 mil não é um número isolado. Um número isolado não é importante para a administração. Então precisa saber se todos os números em conjunto o que é que eles dizem. Então faturamento é uma palavra que se usa muito, mas não quer dizer nada. Faturamento é uma coisa, recebimento é outra e lucro é outra, principalmente o lucro. Não adianta ter faturamento se não tem lucro. Então a empresa não se mantém e não cresce. Quem não cresce, infelizmente, morre. Isso é a natureza. A natureza fez as coisas assim. Então até uma plantinha, se ela vai crescendo e a outra vai crescendo mais, e essa aqui não acompanha o crescimento, essa aqui vai levar o sol todinho, ainda vai encobrir a outra do sol, e a outra com a falta de sol, ela não vai fazer o trabalho que ela precisa para se alimentar. A natureza fez as coisas tudo uma ligada à outra. Então presta atenção, faturamento não é lucro, faturamento não é dinheiro que está entrando. O restante do faturamento que foi custo, entrou e saiu. Não ficou na empresa, não ficou para ser distribuído ao sócio e não ficou para ser reinvestido. Ou seja, a empresa não cresce. A empresa não cresce, o mercado cresceu, então a empresa que não cresceu vai ficando para trás. A alíquota tem duas percentuais, sem desoneração 11%, com desoneração 3,5%. A gente já falou a questão da desoneração
quando falou do encargo social INSS, a contribuição social INSS, que é um tributo. Então lá a gente explicou que quando não há desoneração na folha de pagamento, ou seja, uma forma de pagamento do tributo sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento, se calcula sobre o faturamento, então há desoneração. Queria utilizar essa palavra para definir essa lei 12.546. E nesse caso, o percentual a ser descontado é 3,5%. Naturalmente que o cliente, né, não sabe disso. Então a empresa que é fornecedora da prestação de serviço com retenção de INSS, ela tem que discriminar na nota que a empresa está funcionando com base na lei 12.546, desoneração, para que a empresa que vai pagar desconte apenas 3,5% e seja coberta legalmente. Senão, na fiscalização do INSS, ele vai querer a diferença de 3,5% para 11% com todas as multas e juros decorrentes. O vencimento é no dia 20 do mês seguinte à competência ou dia último anterior, né? O que aconteceu antes, como normalmente acontece com isso, com o FGTS. Além disso, a gente tem um destaque aqui da Lei Complementar 123, que sem prejuízo do disposto no artigo 1º, que trata lá da parte de microempresa, as atividades de prestação de serviço serão tributadas na forma do anexo 4. O anexo 4 é justamente onde estão os serviços, na maioria deles, com cessão de mão de obra. E desta lei complementar, a hipótese em que não está incluído no Simples Nacional a contribuição prevista. Então, no caso, a contribuição da Previdência Social não está incluída no Simples Nacional quando se tratar do anexo 4, estão apenas os outros tributos, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para as demais contribuintes. Ou seja, empresas que trabalham no Simples Nacional e trabalham vinculadas ao anexo 4, os serviços que estão lá, então ela vai se enquadrar com uma empresa comum. Ou seja, ela vai ter uma folha de pagamento, vai calcular o INSS normal e também vai aproveitar os créditos que os seus clientes retiveram através da retenção do INSS. Então não adianta a empresa chegar, não pode reter não, que eu sou do Simples. Se você é do Simples, mas está no anexo 4, ou seja, cessão de mão de obra, você está sujeito à retenção do INSS, porque você vai utilizar essa retenção como desconto do pagamento na hora de fazer sua folha de pagamento. Se a sua retenção está superando a folha de pagamento, tem alguma coisa errada com os números. Ou você está faturando muito bem, você é muito eficiente, está faturando bem mais com a folha baixa, ou o contrário, se você tiver uma folha muito alta, e aí você quase não aproveita o valor da retenção, porque ele vai pesar pouco. Na linha 1 tem os exemplos aqui, né, de construção de imóveis, obras de engenharia em geral, né, normalmente a construção civil, e o básico, né, serviço de vigilância, limpeza e conservação. Ou seja, se você tiver no anexo 4, com dessas atividades e mais as outras que estão elencadas lá nos seus incisos do artigo 18 da Lei Complementar 123, então vai se enquadrar para haver retenção do INSS, coisa que não é mal, porque você vai aproveitar. Então, no mesmo mês da competência, a competência da nota é a mesma competência da folha de pagamento. Coincide, tem que coincidir, essa é a parte legal. Então, na folha de pagamento de abril, você tem uma folha de pagamento para pagar 10 mil de INSS. No mesmo abril, você faturou a nota fiscal que vai receber em maio e vai pagar o INSS em maio. E aí você recebimento, pode ser não haver um casamento exato, mas aí a retenção da nota fiscal do mês de abril, você vai aproveitar na folha de pagamento do mês de abril e vai deixar de pagar aquele valor, porque já vem retido na sua nota fiscal. Não é um desconto a mais, não é duas vezes, como às vezes alguns empresários falam, né? Não acontece isso de duas vezes não. Bom, aqui a gente encerramos, né, essa parte da encargo do INSS, é uma coisa bem complexa, bem longa. Mas qualquer dúvida que restar pode perguntar que a gente estará respondendo, a gente recebe no e-mail a dúvida, no comentário. E se inscreva, né, para continuar assistindo, marque o sininho lá para continuar recebendo as mensagens e compartilhe com os amigos também, que é muito importante isso para que o conhecimento se expanda. Né? Conhecimento é uma coisa que a gente divide e conhecimento é uma coisa que a gente não perde. Quando a gente passa para outra pessoa, a gente sempre aprende um pouco mais
e ao mesmo tempo e não perdeu nada. Né? A gente não tem gente que às vezes no trabalho, né, mais uma informação adicional fora do texto, né, mas muitas vezes no trabalho as pessoas não querem passar o serviço com medo de perder o emprego. O que faz a pessoa perder o emprego não é a perda de conhecimento da atividade, porque isso está sendo visto como uma pessoa que repassa a atividade, que não é uma pessoa egoísta, mas pelo seu comportamento ou por outros atributos que elas são inerentes. Então, vamos ser mais assim, compartilhadores da informação, que ninguém perde nada com isso. Muito obrigado e até a próxima.